é quando começa a entrar o povo. Estamos entrando, já conectou. Compartilhar também na minha página aqui, ó. Eu vou começar a fazer o compartilhamento, enquanto isso o pessoal vai entrando, daqui a pouco dá o primeiro, e a gente já começa a apresentação. Povo gaúcho, o povo do Brasil todo. Vamos entrando, pessoal. Estamos esperando o povo entrar. Hoje o tema é sensacional, paulistas que estão aí, bem-vindos todos brasileiros. Amigos do Facebook, amigos de todas as querências, bem-vindos à live de hoje, a live das gurias, com 2 convidados especiais, deputada Valéria Bolsonaro, de São Paulo, e o querido Matheus Pereira, vice aí, presidente do Jovens de Direita Nacional. Eu e Jéssica Seferin estamos com vocês hoje no dia 27 de maio. Vamos apresentar, então, a deputada Valéria, que é natural de Santos, São Paulo, professora da Rede Pública de Campinas, em São Paulo, há 32 anos, né, na educação infantil, e também bióloga pela PUC. Entrou como deputada estadual no estado de São Paulo, né? O nome e sobrenome dela é Bolsonaro, para todos que tiverem dúvida. E ela tem também aí as pautas de defesa na inclusão das pessoas com deficiência e combate ao câncer, apoio ao desenvolvimento têxtil e ao agronegócio. Bem-vinda. Obrigada, gurias. É tão bom ouvir esse nome, me dá muita saudade do tempo do Coreia do Sul, adorava brincar, adorava ouvir o som, né? O som, esse sotaque gostoso. Que bom, deputada, bem-vinda. Bom relembrar, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade que vocês nos dão, da gente poder conversar, explicar para a população, mostrar o nosso trabalho, mostrar as nossas posições. Fico muito feliz com tudo isso daí. E o Matheus, que a gente já fez uma live juntos, excelente, um menino aí que está despontando, muito bom, a gente fica feliz de ver essa juventude toda entrando aí, falando de política, eu fico muito feliz com tudo isso, gente, muito obrigada. É uma honra para nós ter a senhora aqui conosco, eu fico sempre muito feliz, né, quando eu vejo uma mulher aí de direita aí representando na liderança. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada a todo mundo que está chegando, pessoal. Vou pedir para vocês compartilharem. Se tiverem paulistas aqui na live que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom, queria apresentar para vocês o Matheus Pereira, que também é paulista. Ele que é o meu vice-presidente do movimento Jovens de Direita Nacional. Ela falou da importância da juventude. A gente está trabalhando diariamente nisso. Ele me dá uns puxão de orelha, às vezes. A gente tem que ajudar. Então é isso aí, gente, é uma honra, apesar de eu e a Karina, né, nós sermos gaúchas, eu e ela, nós temos aí uma abrangência, né, a nível nacional, então a gente está sempre se comunicando com os outros estados, e São Paulo, né, que é um dos estados, gente, que mais trabalham, né, me deu uma tristeza tão grande ver o povo paulista sofrendo, vivendo praticamente uma ditadura. Como que foi isso para vocês, assim, desde o princípio, desde os primeiros, enfim, começando pela deputada, por favor, e depois o Matheus. Então, a gente fica muito aborrecida vendo a situação, né? Uma situação que foi usada para meio político. É isso que nós assistimos aqui em São Paulo. O governador do estado de São Paulo aproveitou de uma pandemia, aproveitou da fragilidade da população, aproveitou do pouco conhecimento que se tem diante de uma doença nova, de um vírus novo, né? Todo mundo fica meio perplexo, sem saber, a própria ciência começa a correr atrás para ver como que as coisas vão funcionando. E a gente sabe do que ele quer, né, e como ele quer, se elegeu em cima do Bolsonaro, né, usou do sobrenome do Bolsonaro, usou da idoneidade do Bolsonaro para se eleger, porque ele sabia que se não fosse assim ele não conseguiria. Já é uma pessoa condenada pela Justiça de São Paulo, enquanto prefeito, porque enquanto ele estava na cadeira da prefeitura, ele usou da máquina pública para autopromoção, então já é costume dele fazer isso, ele já responde por isso, foi condenado,
E ele só está na cadeira de governador ainda porque ele recorre ao STJ. Então, enquanto está recorrendo, ele continua ali sentado na cadeira de governador do estado. Mas, infelizmente, a gente sabe que ele é uma pessoa totalmente despreparada, né? Ele fala muito bem, se coloca muito bem para falar, mas tem um total despreparo para o enfrentamento de uma situação delicada como essa, diante de um estado como o estado de São Paulo é representado no país, né? Que é o maior estado, o nosso motor propulsor de economia, de dinheiro, é ali que tudo gira. E pegamos, infelizmente, uma situação como essa, está levando aí, hoje a gente está vendo, eu escutei que são 860 mil pessoas desempregadas. Meu Deus. Perderam seus empregos durante esse período. Então, assim, é muito triste, é angustiante, porque a gente quer fazer, a gente quer ir atrás, a gente quer consertar, mas a burocracia, tudo trava e você fica ali. Entramos com o pedido de impeachment, né? Eu, mais deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, o deputado Frederico Dávila e o deputado Major Neca, outros deputados que nos apoiaram também. Nós enviamos o pedido de impeachment do governador do estado de São Paulo no dia 22 de abril. E estamos, né, aguardando fervorosos para que a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo paute o nosso pedido, né? Mas a gente sabe da dificuldade, a gente sabe o quanto é difícil, então é angustiante. Sim. Vocês acabam ficando de mãos amarradas, né, Matheus? Cadê o Matheus? Matheus, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Deu uma travadinha aqui na live da deputada. Deu uma travada na... Mas então tu complementa, Matheus, a pergunta que eu fiz para vocês dois, como que tá sendo para ti que tá vivenciando isso desde o começo, né? Logo dos primeiros casos, já fecharam tudo, toda essa, enfim, essa ditadura, por assim dizer, em São Paulo, né? Sim, sim. É assim, eu conheço vários comerciantes que perderam, eu conheço pessoas que perderam lojas, pessoas que perderam seu comércio por conta dessa atitude que, ao meu ver, é uma atitude irresponsável por parte do governador de São Paulo. Porque, teoricamente, qual que é o intuito da quarentena? Entre aspas, né, vamos dizer assim, é proteger vidas. Só que é impossível que você proteja vidas no atual cenário que nós temos no Brasil, digo no Brasil inteiro, em São Paulo também, que a maioria das pessoas não tem condições de ficar 2, 3, 4, 5, até 6 meses em casa, né? Não tem então, como. Na atual situação, nós vemos 2 grupos de pessoas. Voltou. Pode continuar. Voltou. Então, a senhora quer terminar, deputada? Não, mas no final, coisa da vida, né? Pode falar, Matheus. Então, como eu estava dizendo, atualmente nós temos 2 tipos de pessoas. São aquelas pessoas que defendem aquela tese fica em casa, só que são pessoas que têm condições de se manter. São pessoas que estão com a geladeira cheia, são pessoas que têm babá em casa, são pessoas que conseguem se manter. Então, esse tipo de gente, que é a minoria no estado de São Paulo, defende o fica em casa. Agora, a maioria das pessoas, que é a classe trabalhadora, são as pessoas que precisam trabalhar para ter o sustento dentro de casa, pessoas que estão com a geladeira vazia, pessoas que não sabem como será o dia de amanhã, essas pessoas querem trabalhar. Então, o que está acontecendo em São Paulo? Simplesmente foi tirado o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas estão presas dentro de casa, não podem, praticamente não podem trabalhar. Como que essas pessoas vão se sustentar? É uma pergunta que eu acredito que todo pai ou mãe de família se faz. Como que eu vou me sustentar? As pessoas têm crianças pequenas em casa,
E é muito bonito, você liga a televisão e o artista está lá falando, fique em casa. Só que a maioria das pessoas não tem condições de ficar em casa. Então, na minha opinião, essa pandemia, ela já passou do limite há muito tempo. E o que passou mais ainda do limite foi o governador de São Paulo, com toda a demagogia que ele aplica em cima das pessoas. Entendeu? Sim. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Sim. É muito. A gente pode linkar os governadores em geral. O nosso governador do Rio Grande do Sul aqui também possui a mesma linha ideológica de Dória, né? Só que as coisas estão um pouquinho, né, devagar, mas está aberto ali. Mas assim, ó, o que adiantou ter aberto tudo agora, enquanto a maioria aí dos comércios pequenos e médios, né, empresários fecharam? Né, e aquelas restrições, se é para usar máscara, né, a gente é obrigado a usar máscara, por que limitar as pessoas a entrarem nos locais? São coisas que não fazem sentido, não sei o que vocês acham dessas ditaduras impostas, né? Exato, uma coisa que eu venho batendo faz tempo, venho falando, venho repetindo, a população já está consciente do que ela precisa, ela já está consciente de que ela precisa usar máscara, que ela precisa higienizar as mãos, o distanciamento social é uma coisa, agora, quarentena é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente vê que não faz sentido o que eles colocam. E o que mais é demonstrado, essa falta de sentido, essa falta... O Dória, ele é muito repetitivo em dizer que ele está baseado na ciência, mas que ciência é essa que ele não mostra absolutamente nada? Ele não mostra um relatório médico, uma pesquisa, onde algum pesquisador assinou alguma coisa dizendo que esse é o melhor caminho, ou que o estudo leva para isso. Não tem nada comprovado. Não tem nada comprovado. Todos os estudos estão em processo, porque é uma doença nova. É um vírus novo, ninguém sabe o comportamento. Então, tudo isso está em processo. Então, tudo é novo, assim como a medicação. A hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina não pode, ela não tem comprovação científica. Assim como a quarentena também não tem comprovação científica. Exatamente. Não tem comprovação científica nenhuma. Sim. É tudo baseado no achismo. Bom, está dando certo, então vamos fazer dessa forma, porque talvez a ideia da quarentena surgiu para que os médicos tivessem tempo de pensar em alguma coisa, de ajeitar o sistema de saúde. O sistema de saúde, todo mundo sabe que é totalmente falido. Não tem nada. Há muito tempo. Há muitos anos, o nosso sistema de saúde está falido, não é de hoje. Agora, o mais impressionante de tudo isso, né, é a falta de transparência dos números. Eu questionei, a semana passada, nós ficamos de quinta para sexta-feira em plenário virtual até 4 e pouco da manhã, 4h10 por aí, desde as 2h da tarde até as 4 e pouco da manhã, em plenário virtual, debatendo e tentando mostrar para os deputados, né, que esse feriadão que foi imposto aqui no estado de São Paulo, porque a cidade de São Paulo trouxe feriados de Corpus Christi e outro feriado para quinta e sexta-feira, para quarta e quinta-feira. Tornou a sexta uma ponte e o Estado transformou a segunda-feira no feriado de 9 de julho, que é um feriado estadual aqui do estado de São Paulo. Então, assim, fez literalmente um lockdown disfarçado de feriados, né? E nós debatendo ali a inconsistência disso. Quer dizer, isso daí vai servir a quem? Para quê? Qual é o embasamento científico que vai garantir que isso vai melhorar? Aí hoje ele vem na televisão dizendo que foram
salvas não sei quantas vidas. Baseado no quê? Gente, que loucura! A gente está vivendo uma ditadura dos achismos, né? Passando por cima da lógica, da ciência, de fatos. Isso aí é a cara da esquerda, para quem ainda não entendeu, né? Vem e fala o que ele quer, dá os números que ele quer, diz que está tudo baseado na ciência e não mostra nada para ninguém. A população fica ali na frente da televisão, totalmente vendida. Exatamente. E aí? Né? Aí você fala que é mentira, que não é assim. Os bolsonaristas estão nos atacando, porque os bolsonaristas atacam a imprensa. Ficou lá meia hora hoje na fala dele, ficou lá elogiando a imprensa, porque nós respeitamos a imprensa, porque fica com a imprensa para você, amigo. Guarda ela para você, leva a Folha, o Globo, leva tudo para sua casa. Não, é um absurdo tão grande, sabe? Que assim, ó, a gente sabe que esse vírus, na verdade, ele é muito político, né? Muita gente se usando dele para fazer politicagem. E assim, eu fiquei assim, muito indignada com Dória quando vazou aquele áudio dele tentando corromper o ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi sensacional, demonstrou uma lealdade, mas eu fiquei tipo, o que ele tem que se meter com o ministro de Bolsonaro, sabe? É uma coisa assim que é um absurdo isso. É visível que ele está interferindo de todas as formas que pode, não pode, né? Passando por cima da lei, para fazer aí a desgraça e ainda consegue, né, com não sei com que tamanha destreza ele consegue fazer os outros governadores entrarem nesse rol. Eu estou ouvindo a Karina um pouco travada, vocês estão ouvindo ela bem? Estão me ouvindo bem? Não. Tá tudo então certo? acho que é só eu. Tá. Às vezes dá um pane no sinal aqui, nossos, os sinais esquerdistas. Ao vivo. Ao vivo tudo acontece. Diferente, não. Essa questão, então, também que a deputada entrou com um pedido de impeachment dele, né, deputada? Como é que está sendo aí o desenrolar dessa situação aí? Então, é uma situação difícil, porque nós entramos com o pedido, né? Só que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é do mesmo partido do governador. Então, veja, já temos aí um problemão, né? Para conseguir que esse presidente paute esse pedido. E nós estamos orientando as pessoas, inclusive quando nós fizemos a live, né, Matheus? Nós colocamos para as pessoas, e eu estou falando para todo mundo que eu posto nas minhas redes sociais, quando a gente dá algumas entrevistas, quando a gente vai nas carreatas, a gente procura deixar claro que todo o poder emana do povo. Perfeito. Então, agora, mais do que nunca, é a hora da população se posicionar. Então, eu falo, aquele comerciante, aquela família, aquelas pessoas que estão se sentindo lesadas pelo poder público, está na hora deles cobrarem dos seus deputados. Então, agora, eu não quero saber de partido. Aqui em São Paulo, nós temos 94 deputados estaduais. Eles precisam, nós 5 já nos posicionamos. Então, precisamos que mais deputados possam se posicionar ao nosso favor, né, que venham para o nosso lado, para o pedido de impeachment. Então, nós pedimos para as pessoas que, independente de partido, entrem em contato com o seu deputado através das mídias sociais, através dos e-mails institucionais, dos telefones, dos gabinetes, para que cobrem uma posição dos seus deputados. Nós estamos aqui representando a vontade popular. Sim. Eu fui eleita para representar a vontade das pessoas que me elegeram. Então, eu quero crer que todos os deputados tenham essa visão, né, de que nós estamos deputados enquanto o povo nos coloca ali na cadeira sentados. Então, a eles nós devemos o nosso mandato. Então, eu peço à população do Estado de São Paulo que pressione seus deputados para que todos possamos chegar para o presidente da Assembleia e possamos pressioná-lo de forma a ele colocar ali
o pedido de impeachment para que a gente dê continuidade e consiga finalmente terminar com essa situação triste que o Estado de São Paulo está passando. A gente vê pais e mães de família literalmente de joelhos diante dessa situação terrível do desemprego, da fome, em que o Estado está sendo levado de forma assim, né? Olha, na base do achismo. Oi, Matheus, pode repetir. Na base do achismo, na verdade. Na base do achismo científico. É uma nova vertente da ciência. E um absurdo, assim, né? Baseado na ciência, mas que ciência ele está salvando vidas, ele está fazendo, ele está dizendo, Não, e não é a vontade dele acima de todos. Como tu falou, o poder emana do povo. Ele tem que escutar as pessoas. Os paulistas não querem mais. E eu vejo, assim, diferente aqui do nosso estado, que as pessoas estão mais acanhadas, os paulistas estão indo para a rua, estão fazendo manifestação, estão clamando por isso, né? E ele está ignorando completamente as pessoas. Eu acho que isso é um absurdo, né? Mas aí, Jéssica, sabe qual que é o problema? Ele não tem coragem de pisar o pé na calçada, nem que seja em frente à casa dele. Ele não tem coragem de fazer isso. Eu desafio, eu duvido que ele tenha coragem de colocar o pé na calçada da casa dele, igual faz o nosso presidente. O nosso presidente que está no meio das pessoas, que está ouvindo as pessoas que colocaram ele lá. Eu queria que o governador de São Paulo fizesse a mesma coisa. Eu queria até fazer o convite para ele, para um domingo a gente passear junto na Paulista. Olha, eu quero falar também. Eu pego a avião para São Paulo aí para ajudar, hein? Vamos convidar ele, deputada, para passear com a gente na Paulista? O convite está feito. Vem, Dória, vem para Paulista. Tem que ser andando. Não pode ser de carro. Vem, Dória, para Paulista. Mas aí que a gente vê, né? O cara ainda conseguiu fazer ali uma estratégia para limitar as pessoas a não chegarem perto da casa dele. Isso é uma atitude. O povo tem um poder nas mãos, né? Acho que vocês vão concordar comigo, que nem sabe. Não sabe. No momento em que começar a população a fazer, como diz Olavo de Carvalho, a desobediência civil por causa dessas regras impostas, a coisa vai mudar de cenário. O problema é o comerciante que está com medo, a pessoa que vai para a rua sem a máscara, às vezes sem condições de tê-la, com medo, né? Então, graças a Deus, nós temos deputados, né, ativistas políticos que estão tentando barrar essa ditadura, e não só dos governadores, porque agora está vindo mais uma, né, gente? A do STF, né? Que absurdo. Sim, só complementando, Karina, o que você falou, e isso é tão verdade, por quê? Pensem comigo, o pessoal que está assistindo. Você que tem um filho pequeno em casa, de repente você não está trabalhando, vai chegar uma hora que a sua geladeira vai ficar vazia. Então imagina o nível de desespero, como eu falei no início aqui da live, o nível de desespero que o cidadão vai ficar. Sim. Então o cidadão ele está com as mãos amarradas, ele está vendo a família passando necessidade, até tem a ajuda do governo federal, mas não é suficiente, né? Também o governo federal não tem condições de sustentar o Brasil inteiro sozinho. Então, vai chegar numa situação que o pai de família ele vai entrar em desespero, porque ele tem crianças para alimentar, né? Ele não, vamos dizer assim, na menos pior das hipóteses, ele está de quarentena, porque a maioria está desempregada. Então, imagina para quem está desempregado. Quando acabar com a quarentena, a pessoa vai ter que começar a procurar trabalho. Vai ser difícil encontrar trabalho, porque as empresas, as que não faliram, estão quase falindo. Então, não vai ter empresa para as pessoas trabalhar, não vai ter trabalho. Imagine o caos que vai virar. E aí entra essa questão de violência também, né? Porque tudo aumenta. Essa parte da violência é o que mais nos preocupa. Porque é aquilo, numa situação em que você chega na sua casa, você vê a sua família ali, sem ter condição, sem ter como trazer o alimento para os seus filhos, sem ter como
ver a sua família precisando, necessitando, seu filho passando fome. Isso vai causando um estresse que chega num grau que começa violência doméstica. Como tem aumentado, né? Porque os pais começam a entrar em desespero, todo mundo é humano, então você tem um problema que pode causar a violência doméstica, essa violência causada por esse estresse, e a violência doméstica que a gente sabe que já existe, que é a violência doméstica perigosa, que chega a matar, que chega a estuprar. Então, tudo isso tem que ser visto. Mas o que a gente percebe é que... Caiu meu aqui. Voltou? Voltei. Tá voltando. Voltou. Tem preocupação pelo governo estadual. O governo estadual não vê isso, sabe? O governo estadual não vê a violência doméstica, o governo estadual não vê a violência que vai ocorrer por conta da falta de emprego, e aí começam saques, assalto, aumenta o número de assaltos, de saques, tudo isso pode acontecer, né? As pessoas começam a entrar numa situação de estresse tão alto que começa a se perder, vira uma coisa muito instintiva, né? A pessoa começa a brigar por comida. Esse é o grande perigo, né? Porque daí a sociedade volta a ficar uma sociedade primitiva, né? E além do estresse, toda essa questão assim da agressividade, tem também a questão da depressão, né? Os índices de suicídio cada vez aumentando. Então engloba um monte de coisa que eles simplesmente ignoram. E agora também falando de números, né? São Paulo, não sei de onde que eles tiram esses dados, né? Mas infelizmente os maiores números de óbitos aí devido ao Covid, mas tá uma confusão isso, estão colocando pessoas que morreram de outras coisas, estão enfiando como se fosse tudo Covid, né? Parece que quanto mais, melhor para eles. Tem um decreto do governador. Tem um decreto do governador no Diário Oficial do Estado, que se a morte tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, é para colocar... Então, assim... Que barbaridade, inadmissível. Eu fico louca da cara. Além disso, nós temos a transparência, o único site que dá os números para o estado de São Paulo, não tem o número de pessoas curadas e nem em recuperação. Só tem o número de contaminados e o número de mortos. Eu fui pesquisar isso hoje, não achei os curados. Exato. Exatamente. Não tem. Por quê? Porque é a disseminação do quê? Do pânico, do desespero. As pessoas ficam em casa com medo, os idosos, as mães com crianças. Não se tem nada, não se tem nenhum tipo de estudo, não se sabe se criança pega, se não pega, como é que desenvolve, se não tem estudo, não tem nada. Sim. Absolutamente nada. Tudo no achismo. Verdade. Infelizmente, o que mais me preocupa diante dessas coisas, amigos aqui da live, todos que estão nos assistindo aí, gratidão. Quero só fazer um parênteses ao Thiago Brum, que trouxe e fez essa ponte para que nós estejamos hoje com a deputada, e o Matheus. Obrigada, Matheus. Obrigada, Thiago. Obrigada aos teus assessores, né? A Priscila e o Rafael são muito queridos, muito gente boa. Um grande beijo para vocês. E devo-lhes um churrasco bem gordo, né, Jéssica? Coisa boa! Devemos para o Matheus e para a deputada também. E o que me preocupa nessa situação é o povo, nós, com acesso à internet, com condições de buscas, né, de ver o outro lado da moeda, as pessoas ainda presas na mídia vermelha, né, que é essa mídia aí, a tradicional, presas a essas situações e acreditando que elas realmente têm que obedecer esses decretos. Eu sou uma pessoa de uma vertente gaudéria muito louca, que eu sempre fui criada a ver o outro lado da coisa e lutar por isso. Então, eu tenho essa coisa comigo e sempre penso que a gente
tem que falar para as pessoas, nós somos seres humanos livres, né? Nós temos que lutar, sim, pela nossa liberdade, nós temos essa condição, por favor, né? Vamos fazer aí, nesse caso crítico, como diz o queridão Olavo de Carvalho, desobediência civil. Isso não está errado, é o nosso direito de ir e vir, é o nosso direito de contestar, de ir atrás, por quê? O Estado de São Paulo também deve estar sofrendo aí as questões que nós estamos, né? Hospitais fechando, né? Pessoas falecendo por medo de irem buscar um diagnóstico, né, gente? Aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital de Novo Hamburgo, que é a cidade que eu estou agora, demitiu 133 funcionários porque as cirurgias eletivas não estão acontecendo. A avó do meu marido não pode fazer um exame de imagem porque os médicos não querem atender as pessoas toda semana. É inadmissível. E o quadro dela é grave, é quase uma cirrose hepática. Meu Deus do céu. E é plano, é plano, né? Eu quero perguntar para a Valéria, se tu tens, Valéria, um grupo, o pessoal está querendo saber, para discussões políticas, seja no WhatsApp ou no Facebook, eu tenho aqui os teus contatos. O povo está te adorando aqui, Valéria. Se tu tem grupos de conversa. Olha, nós temos uma página no Facebook que chama Exército da Direita ou Exército de Direita? Eu nunca sei. Exército de Direita, né? Uhum. Essa página no Facebook é uma página que a gente tem para o pessoal entrar e ali conversar, bater papo, trocar ideias, né? Trocar alguns posicionamentos, que é sempre importante. Muito importante. Aproveitando isso que você falou, uhum. É o que me deixa mais indignada como professora. Sim. Como professora, eu passei minha vida inteira falando com os meus alunos, né? Porque eu dei aula para educação infantil, eu dei aula de 1º a 5º ano, dei aula de 6º a 9º e dei aula para o EJA, que é os jovens e adultos. E eu passei minha vida inteira sempre falando para os meus alunos, nós temos o direito, e mais do que direito, nós temos o dever de questionar, de nunca receber, abaixar a cabeça e concordar. Nunca. Nós não podemos nunca nos entregar a uma postura de receber a informação, abaixar a cabeça e concordar. Queria que fosse minha professora. Boa. Várias vezes na sala de aula, eu escrevia coisas erradas na lousa, no quadro negro, ia lá, colocava uns absurdos no meio, aí deixava os alunos lá pegarem. Depois que todo mundo terminou de fazer, eu virava e falava, vocês copiaram? Ah, copiamos. Vocês não viram que estava errado? Eles vão no automático, né? Eu coloquei, se eu colocar aqui tudo errado, você vai copiar tudo errado e vai sair falando tudo errado. Então, assim, hoje o que a gente vê, infelizmente, essa educação, né, que foi posta, né, por esse cidadão, que o único lugar do mundo que segue a metodologia desse cidadão é o Brasil. Ele pode ter o nome citado em todos os lugares do mundo, mas o único país que seguiu transformou o que ele fala em metodologia de ensino, piamente, é o Brasil. Para nossa tristeza. É o legado Paulo Freireano, né, deputado? Exatamente. Então, assim, é uma pedagogia libertadora. É sim, libertadora. Libertadora do pensamento, né? Libertadora do pensamento aberto. Ela faz com que o pensamento seja totalmente voltado àquilo que é colocado. O professor fala, é lei. Ninguém questiona, Tanto é que a gente vê aí o nível de doutrinação que a gente vê nas universidades, nas escolas. Olha, é triste, gente. É triste. Os alunos têm que começar a denunciar isso, né?
Mas o aluno, ele chega na escola, o que eu mais presenciei durante todo esse tempo e que me deixa muito triste, o aluno chega na escola, ele é um refém. Ele chega refém. Vulnerável, né? Educação, tudo que precisa para colocar um aluno questionador, para transformar o aluno questionador, que a gente tem que começar ali na educação infantil, não é feito. Sim. Não, e é uma doutrinação um pouquinho. Faz. Né? É uma coisa muito... faz justamente para que o aluno chegue ali. Ele senta e fica. Aí, escuta celular, fica cantando funk no fundo da sala de aula. Ele faz tudo. Menos... Infelizmente, os alunos hoje também não respeitam os professores, né? Não é mais como era antigamente, que era visto como uma mãe, como um pai, que tinha respeito. Tanto que a gente tem vídeos na internet de alunos agredindo os professores, discutindo. Por isso que eu sou super favorável ao projeto da Escola Cívico-Militar, que eu não sei em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, é do nosso deputado Tenente Coronel Zuco, né? Então, por isso que o movimento Jovens de Direita existe, né? Para que a gente possa ir trabalhar contra tudo isso. Agora, também um assunto que eu não poderia deixar, apesar de não ser a pauta da live, mas é o assunto de hoje, que é a questão da decisão do STF, enfim, da Polícia Federal não ter ido investigar não, né? Invadiram lá o Terça Livre do nosso Alan dos Santos, pegaram computadores, celulares. A deputada Carla Zambelli ontem foi vítima também, a imprensa insinuando que ela tinha, né, ligações com a investigação. Então, assim, é uma ditadura, né? Querem punir os bolsonaristas como se fosse crime ser bolsonarista. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Fala, Matheus. Tô muito quietinho. Então, é uma postura totalmente criminosa. Por que eu falo isso? É a minha opinião. Logo, logo eles batem aqui também. Podem bater, não vou achar nada. Mas por que eu falo isso? Se nós pararmos para pensar, colocarmos na balança, tudo que, vamos colocar entre aspas, essas pessoas representam de perigo. Parou aqui? E o que certos governadores Travou? estão... Não, tá normal. Voltou. Pode continuar. Voltou? Então, se nós colocarmos na balança o perigo, vamos colocar entre aspas, o perigo que essas pessoas, como o deputado Douglas Garcia, a deputada Carla Zambelli, enfim, outras pessoas aí que estão sendo caçadas, se colocarmos na balança o nível de periculosidade dessas pessoas e o nível de atitudes de certos governadores, pessoal, o que tem sido mais prejudicial para as pessoas, para a população, para a democracia, né? Então, fica nítido através disso que, vamos dizer assim, a perseguição não é contra um suposto crime, e sim por motivo ideológico. Com certeza. Se fosse realmente por ameaça, uma ameaça à democracia, onde eles estavam quando pessoas inocentes foram algemadas na rua? Entendeu? Exatamente. Onde eles estavam quando pais de famílias foram agredidos na rua? Por quê? Porque estavam tentando trabalhar. Sim. Então, assim, vamos dizer assim, agredir, prender um pai de família por tentar levar sustento para casa, tudo bem. Isso pode tranquilamente. O que não pode é você emitir a sua opinião na internet. Aí Cadê é crime. A liberdade de expressão, né? Oi? Cadê a liberdade de expressão, né? Exatamente. Então, assim, colocando na balança, nós vemos o quão é leviana, é irresponsável, é criminosa, é ditatorial essa atitude, entendeu? Imagina, você emite a sua opinião, igual eu estou emitindo a minha opinião agora, e você corre o risco de ser preso, você perde os seus aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque um ministro não gostou daquilo que você falou, sendo que era a sua opinião. Inclusive, aproveitar, deputada, eu queria, de repente, não sei se a senhora tem notícias, aqui em São Paulo, nós temos 2 cidadãos que foram presos. Por quê? Porque eles estavam na rua expressando a sua opinião. Qual o risco que um senhor de idade, idoso, qual o risco que um idoso oferece para um determinado ministro para chegar ao ponto desse idoso ser preso? Isso é um absurdo.
entendeu? E o que mais me revolta é que a conta de, entre aspas, ditador sobra para o presidente. O presidente que é o que vai implantar a ditadura no Brasil. É o presidente que falou que o povo armado não vai ser escravizado. E não existe questionamento nessa frase dele, porque é bem clara e é correta. O povo armado não é escravizado. Por que eles estão... Me perdoe aqui a forma de desabafar, mas por que eles estão dando tanto nas costas das pessoas? Por que eles estão oprimindo tanto as pessoas? Porque as pessoas não podem se defender. Entendeu? A única coisa, a única arma que o cidadão tem para se defender é isso aqui, ó, é a boca, é as palavras. É a única coisa que o cidadão tem para se defender hoje em dia no Brasil. E até isso está sendo tirado. Então é um absurdo. Vamos fazer um adendo aí, né? A tua fala, Matheus. Quais foram os ditadores da história que desarmaram o povo, que é um dos decálogos do Lenin, é uma das regras aí. Mao Tse-tung, a família Castro, Lenin, Stalin, né, gente? Hitler, Mussolini. A gente não precisa ir muito longe. Agora, só gente boa. Agora, o Foro de São Paulo começou com essa estratégia desde que o FHC abriu porteiras para o Lula, porque sim, nós soubemos que o PSDB foi o implantador dessa função toda. Opa, caiu a nossa deputada. Vamos voltar. Voltou! Coisas da live. Eu acho que o João Dória está boicotando a internet da senhora, hein? Eu acho. Com toda João Dória está aqui olhando a gente, ô louco, bicho. Mas é uma situação que nós estamos enfrentando no país que eu nunca pensei que aconteceria, e não é à toa que ainda nós temos a internet. A pergunta aqui do Cordelisa dos Santos: será que a maioria da população sabe de fato o que é democracia, né? Eis a pergunta. Infelizmente, não. Infelizmente, não sabe, é uma tristeza muito grande, mas não sabe que a democracia, não sabe o poder que tem nas mãos. Se o povo soubesse o poder que tem nas mãos, não estaria aí pagando esse preço tão alto. Mas uma coisa que é interessante do STF, né, que estamos aí perante tudo isso daí, nós temos, olha, 2,3 milhões, Uau. Olha os números, 2,3 milhões de ações em todo o Brasil, esperando lá, engavetadas, esperando a decisão do STF. Pelo amor de Deus. Não tem pressa. Para tudo isso está lá parado, porque agora ele tem um único objetivo. Sim. Né? Que a gente sabe qual é o objetivo que está aí, que a gente está enxergando, estamos aí todos perplexos com atitudes de ministros que são colocados lá. Sim. Né? Interessante a postura de ter impedido que o presidente da República indicasse uma pessoa para um cargo, sendo que todos os ministros foram indicados por um presidente da República. Quer dizer, eles proibiram um ato feito pelo presidente da República, onde o cargo que eles ocupam foi feito por um ato igualmente àqueles que eles proibiram. Quer dizer, totalmente louco. É tudo errado. Não dá para... Do Terça Livre, nossa solidariedade ao amigo Alan dos Santos, que já esteve aqui na live das gurias, inclusive, né? Agora nós ficamos perplexos aí com a situação da PF, né? E a gente vai querer, sim, pressionar para saber esclarecimentos como população. O que está acontecendo? Por que eles não vão investigar a Cruzoé? Né? Por que eles só estão perseguindo a direita? É veemente, gente, é visível. Quem não entendeu, nós estamos sofrendo uma ditadura comunista, sim. Né? E não tem sombra de dúvida. Isso já tá... É que a gente vai reclamar. Para quem que a gente reclama? Fala para mim. Para quem que a gente reclama? Essa é a minha pergunta. E se tá ruim assim, né, com o governo Bolsonaro, imagina se fosse o poste que tivesse assumido, né? Pelo amor de Deus, a gente estava até sem internet agora. Nós não estaríamos aqui hoje, né?
Não, e complementando... É tão interessante que outro dia eu vi uma postagem daquela menininha, como é que é? Tabata Amaral. Sim. Uhum. Uma menina tão inteligente, tão esperta, uma coisa, né? Hoje é uma deputada, uma coisa absurda. Nossa, um gênio da humanidade. E vocês viram o PL que ela propôs? Pois então. Qual dos absurdos absorveu? Ela quer cercear o WhatsApp. Quer dizer... Opa! Deu uma travada. Deu uma trancadinha. A deputada quer falar, acho que daquela questão dela querer controlar a internet. Deixa eu só tirar ela aqui e pimba, volta, deputada. O sinal hoje está sendo boicotado, justamente. Não quero levar informação. Que está propondo. A última live foi o meu, agora é o dela, hoje é o dela. Não só é com vocês dois aí, ó. Perseguição. Perseguição do sinal. A live que o deputado Gil Diniz fez com o deputado Eduardo estava do mesmo jeito. Eu estou começando a ter certeza que é aí mesmo. O negócio. Tem que investigar isso. Que coisa. Mas pode continuar, deputado, teu raciocínio sobre a Tabata Amaral, né? A PL. Então, ela faz aquele PL. Quer dizer, eu pergunto, qual é a visão de democracia desse povo, gente? A democracia para eles é o faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Essa é a democracia que a gente consegue ver, né? É o faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, porque é completamente absurdo. Você vê aí o governador do estado, por que será que ele elogia tanto a imprensa? Por que será que... Quer dizer, ele fica cutucando o tempo todo, colocando, fazendo política. Olha, gente, nós estamos numa situação muito difícil. E se a população, o povo, não se mexer, não se colocar, não mostrar que cansou e que agora vão ter que ouvi-lo, eu não sei o que fazer. Eu estou muito preocupada, muito preocupada. Não, a hora de agir agora, né? Um todo também, né? Eu quero saber, assim, do nosso querido Matheus, qual é a visão dos jovens aí de São Paulo? Porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, povo gaúcho, mas nós somos ainda um Stalingrado, né? Ainda há a doutrinação forte aí nas instituições, as pessoas ainda acreditam em fake news, globo lixo, por aí vai. Como é que está em São Paulo a juventude aí, querido Matheus? Então, aqui, a deputada com certeza sabe até melhor do que eu. Nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, justamente por esse motivo, né? Das fake news. Infelizmente, muitos jovens não têm a seguinte cabeça: eu recebi uma determinada informação, eu vou correr atrás, eu vou investigar para ver se é verídica. Sim. Né? Infelizmente, eu me deparo com isso no dia a dia. Pessoas ligam a televisão e ouvem lá, morreu tantas pessoas. E somente daquilo que ela ouve, ela traz para dentro de si um pânico. É um pânico que a pessoa acaba afetando o psicológico dela, né? Eu vi pessoas quando alguém vem falar alguma notícia, fazer algum comentário comigo, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a fonte? Primeira coisa, qual é a fonte? Eu vi na televisão, mas você viu em algum outro lugar? O que aconteceu antes disso? O que está acontecendo durante tudo isso? Por exemplo, nós temos a notícia que o governador daqui de São Paulo pagou 242 milhões antecipados por respiradores. Né? As pessoas ouvem isso e acham bonito. Ele está se importando com a saúde pública. Mas o que está acontecendo por trás disso? Por quê? Não tem garantia contratual nenhuma. Pessoal, como que você compra alguma coisa, você paga 242 milhões sem nenhuma garantia?
Então, assim... Estranho, né? No mínimo tem que desconfiar, né? Exatamente. As informações que nós recebemos na televisão, ela é bem superficial. Ela é superficial. Quando ela não é enganosa, ela é superficial. E cabe às pessoas correrem atrás das informações para realmente saber a verdade, né? Caiu a deputada de novo. Ela já está voltando, tenho certeza. Dória, gente, perseguindo a nossa deputada, vou lá dar um pau. Não adianta tentar. Ai, voltou. É o Dória, deputada, tá atrás aí da senhora, viu? Gente, nós vamos dar um pau nele. Só concluindo, eu tive o privilégio, a oportunidade de ajudar, de esclarecer, ajudar muitas pessoas, porque as pessoas vinham me procurar e perguntavam, o que está acontecendo, o que o governo federal está fazendo, a gente não vê o governo federal fazendo nada. Eu ouvi isso. A gente não vê o governo federal fazer nada. Para a senhora ter ideia, para vocês terem ideia, pessoas que chegaram para mim falando que não viam o governo federal fazer nada, 1 hora, 2 horas de conversa, a pessoa entendeu o que realmente está acontecendo. E hoje essas mesmas pessoas estão aí falando fora Dória. Então, assim, uma coisa é uma pessoa que tem como base, como fonte de informações, apenas televisão. Outra coisa é a pessoa que tem conhecimento pleno dos fatos. Pode né? entrar. Tá circulando aí, o deputado Eduardo postou, o ministro da Educação também postou uma tabela onde mostra o gasto unitário de um determinado produto dessa pandemia, com o gasto do governo federal, o gasto do governo de São Paulo e o gasto do governo do Rio de Janeiro. Então, nessa tabela, só para vocês terem uma noção, isso poucas pessoas têm acesso a essa tabela que eles postaram, o Instituto Federal ele pagou num óculos de proteção R$3,90. Aqui em São Paulo, o governo federal pagou R$3,90. Aqui em São Paulo foi R$6. No Rio de Janeiro foi R$55. Meu Deus! Nossa Senhora. Tem noção do que é isso? Caramba. Por exemplo, o ventilador pulmonar. O governo federal gastou 85 mil. O governo do Rio de Janeiro, quase 170 mil reais. Então, gente, o pessoal tá pegando dinheiro público e tá jogando para cima. Tem muita gente lucrando com esse coronavírus, né? É impressionante. Exatamente. E isso é um dos motivos que a cloroquina tá causando tanta polêmica, né? Engraçado, eu estava lembrando aqui hoje, no início, quando o secretário de Saúde aqui de São Paulo pegou o coronavírus, doutor Davi Wipp, é isso mesmo, né, deputado? Quando ele pegou o Covid, ele fez o tratamento com a cloroquina. Quando ele se recuperou, o governador não deixou ele falar que foi a cloroquina. Ok. Passou um tempo, o que o governador de São Paulo falou? Quem descobriu a cloroquina? Fui eu. Eu comecei a falar da cloroquina. Ok. Agora o presidente quer liberar a cloroquina, o que ele está falando? Não pode. Então, gente, é uma tamanha bipolaridade que não dá para explicar. Inclusive, se tiver algum psicólogo assistindo aí a live, esclarece pra gente, porque... Meu marido tá bem louco também. São coisas, se as pessoas começarem a ter ciência disso, as pessoas vão cair a ficha, como popularmente falando, vai cair a ficha, a pessoa vai começar a entender que, na minha opinião, essa pandemia já era para ter, essa quarentena já era para ter acabado há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas é isso. O doutor Osmar Terra não era nem para ter começado o isolamento, né? E sim exatamente. E só concluindo com a frase do nosso presidente, né? Como eu falei com a deputada na nossa live, ele diz o quê? Conhecereis a verdade. Ele não está falando se você tiver dinheiro, se você tiver condições, se você tiver acesso, se você tiver privilégios. Não. Ele só fala uma coisa para você poder ser livre, é conhecer a verdade. Então, pessoal, não
importa a sua ideologia política, não importa a sua idade, não importa se você é uma pessoa de alta condição ou de baixa condição. O que vai fazer você ser livre é você conhecer a verdade, a veracidade dos fatos. Perfeito, concordo. Isso aí. Questionar, buscar, ir atrás. É os famosos porquê, né, deputada? Por quê? Como é que é? São os famosos porquês da vida. Tudo tem um porquê. Tem que ir atrás, buscar. Por quê? Aonde? Como? Mas tem certeza? Inclusive, é um dos porquês que eu quero deixar no ar. Por que o governador pagou 242 milhões antecipados sem garantia contratual nenhuma? Por quê? Essa coisa ele não explica. Aí o que ele faz? Ele usa, só finalizando, ele usa as plataformas do governo para ficar com demagogia, para ficar elogiando a imprensa, para jogar, para, entre aspas, jogar a imagem dele lá em cima. Mas aí eu finalizo com a seguinte pergunta: o que adianta entre a mídia jogar a imagem dele lá em cima, sendo que entre a população a imagem dele está na lama? Mas além dos 242 milhões, ele ainda gastou 104 milhões comprando máscara para entregar a partir de outubro. Que bagunça, né? É o fim da... A gente sabe o que significa isso, na verdade, né? E aí? Vai conseguir barrar isso aí, né? Amigos queridos, amigos ouvintes e assistentes, estamos chegando no final desse momento maravilhoso, enriquecedor. Eu quero pedir as considerações finais dos nossos queridos convidados. Pode começar pela deputada Valéria. Gente, um prazer enorme. Vocês não sabem como foi bom escutar esse sotaque tão gostoso. Mas bate! A barbaridade e o chimarrão. Saudade aqui. Saber que você é de Novo Hamburgo, eu morava em Porto Alegre, tinha amigos do meu pai que moravam em Novo Hamburgo, a gente visitava bastante. Coisa boa. Assim, tem que voltar para cá. Bom, eu preciso voltar, preciso lembrar de tudo, preciso fazer uma visita. Venha nos avise para aquele churrasco, né? Nossa, nem coisa boa. A Jéssica tá tudo. Tu lava a louça. Eu lavo a louça. O que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de alegria de ver essa juventude toda, entendeu? Eu fico muito feliz de ver vocês questionando, é o que eu falo, essa mudança, essa guinada que nós tivemos de política, de visão política, nos traz um vigor, uma vontade, né, uma garra muito mais forte, porque a gente vê que a gente está lutando e que tem gente que está indo também e que está enxergando, que está vendo. Então, isso é muito importante. Essas lives são muito importantes, façam sempre, conversem sempre. Cada pessoa, minha avó falava que sempre uma palavrinha fica ali na cabeça da pessoa, então é muito importante que a gente converse, que a gente traga esses assuntos à tona, para que as pessoas comecem a ir atrás, gente. O mais importante de tudo na vida da gente é sempre questionar, buscar, nunca se render àqueles que dão a ordem. A gente precisa sempre procurar saber a verdade, buscar os fatos. Então, essa curiosidade não pode morrer, ela é inerente do ser humano. O ser humano tem que ser curioso, ele tem que estar sempre em movimento, buscando algo. Então, essa busca que vocês estão aí, buscando um país melhor, buscando uma política melhor, a gente fica muito feliz. Eu, agora, nessa situação de deputada, fico muito feliz de representá-los, de trazer aqui uma forma de dizer, olha, gente, contem comigo, o que estiver ao meu alcance, o que eu puder fazer, o gabinete estará lá sempre de portas abertas. Então, foi um prazer enorme falar com vocês.
Obrigada. Matheus, qual é o teu recado aí para o povo? Queria agradecer, né, primeiramente você, Karina, Jéssica, pelo convite. Foi uma honra participar, ainda mais com a nossa querida deputada, que eu aprendi a admirar, a respeitar. Inclusive, queria agradecer também a minha esposa, que está assistindo desde o começo. Qual é o nome dela? A última vez... Iraquel. Iraquel. Beijo. Beijo pra ela. A última vez que eu falei com a deputada, que a gente entrou nesse assunto, a live caiu. Lembra? E naquela época eu era noivo ainda. Então, agora a gente já vencemos a pandemia e casamos, né? Em breve, no cartório, em breve vai ter a cerimônia, que inclusive eu vou levar o convite para a senhora, deputada. Vocês do Rio Grande do Sul também serão bem-vindas. Obrigada, Mas resumindo, para encerrar, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação, pelo convite. A gente está à disposição, sempre que quiser, pode convidar que eu venho sim. A gente, vamos falar assim em português, claro, a gente chuta o pau da barraca, fala a verdade e as consequências depois a gente assume. Sem problema. O pessoal que está assistindo, eu convido a participar do movimento Jovens de Direita. Entre em contato com a Jéssica, entre em contato comigo. Vamos unir a direita do Brasil. Eu quero um desse, hein? Vou levar para ti pessoalmente. Obrigado. Vamos unir. A nossa união é a nossa força. Então, eu queria agradecer a participação de todos que colaboraram para que essa live acontecesse. Agradecer especialmente a presença da nossa querida deputada. Que legal, que amor. Obrigada pelo teu recado. O Matheus já convidou aí, mas reforçando, juventude que está assistindo a gente, por favor, entre em contato comigo, com o Matheus, vamos aí movimentar essa galera. Queria agradecer novamente a presença da deputada Valéria, essa guerreira aí, amei o sobrenome também. Agradecer ao Matheus pela participação, né? E, gente, ela falou da importância da live, realmente, enquanto a gente puder, a gente vai lutar, a gente vai levar informação. É como o Matheus comentou, nem todo mundo vai atrás da informação, nem todo mundo lê, pesquisa. Então, nós que fazemos isso, temos a obrigação de ajudar essas pessoas, de alguma forma, com que tu pode contribuir para isso. Então, não vamos calar, estamos juntos. Beijão. Nossa melhor continência, nós temos um grito de guerra, viu, deputado e Matheus? Nossa bandeira jamais será vermelha. Vamos todos juntos? Nossa bandeira jamais será vermelha. Jamais. Obrigada, deputada. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. A Live das Gurias agradece. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até breve. Sucesso. Obrigado. Eu?